Êxodo capítulo de número 4. Que mistério lindo. No orne de candaçu, edeias, emenidias, imelomanas. Se você estiver disposto a dar glória a Deus, a gente que está no altar se anima para pregar, porque o Espírito Santo está ministrando sobre os nossos corações. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 27. Nós estamos numa vigília de Pentecostes. Ele está presente aqui. Deus é grande. Deus é grande. Meu amigo, fica à vontade para ir descansar. Eu sei que tem atividades pela manhã, pode ficar à vontade, viu? A hora que precisar sair, fique à vontade. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 27. Diz assim: Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto, encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo no rosto. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e prosseguiu falando de todos os sinais milagrosos que o Senhor lhe havia ordenado realizar. Diga comigo assim, mas diga. Não, esse aí é top, mas esse aí não, porque aí eu vou me sentir em outro ambiente, em outra atmosfera, e aí eu vou, como eu sou na minha vida toda um imitador de pregadores, minha vida toda, porque eu ouvi a vida toda pregadores do Brasil e do mundo todo, gente que eu pude ouvir, eu fui ouvindo. Então quando eu ouço alguns instrumentais assim, já me remete ao ambiente. E isso aí é da época que eu pregava ainda, né? Lembra aquela extensão dos Gideões aqui em Caruaru? A gente estava lá gritando. Então é isso. Daqui a pouco a gente sobe. Vocês sabem que eu sou tímido mesmo, mas eu vou também, depois de tudo que eu ouvi aqui, você fica em dificuldade para pregar, né? Até porque esse altar tem vivido coisas aqui muito fortes e grandiosas com a palavra. Então, diga comigo assim, diga: um encontro mudará o meu testemunho. Diga comigo: um encontro mudará o meu testemunho. Amém. Sente, por favor. Eu quero que você repita de novo. Diga: um encontro mudará o meu testemunho. Preste atenção. Entre o livro do Êxodo, capítulo 1 e o capítulo de número 4, Deus estava de olho num cenário. O cenário aparentemente apresentado em Êxodo capítulo 1, 2, capítulo 1 e 2, é o cenário do Egito. E Deus estava de olho nesse cenário porque sabia que tinha gente dentro desse cenário que carregava consigo promessas antigas. E Deus não gerou esse povo que carregava promessas antigas para ficar inserido dentro do cenário que estava por toda a vida. Isso eu digo porque esses que estão dentro desse cenário que Deus está de olho, estão há de 400 a 430 anos, respirando o cativeiro. O que eles conhecem dentro deste ambiente do cativeiro nada mais é do que humilhação,
maus tratos. E a palavra que mais salta da Bíblia, e eu penso que se aplica muito bem ao contexto desse cenário, é injustiça. E não tem nada pior do que você saber que você entrou do jeito certo, que você chegou do jeito certo, que você está no lugar porque entrou pela porta certa e está sendo injustiçado dentro deste ambiente. E quando eles sentem que essa injustiça é uma realidade, e ela não pararia no capítulo 2, ela continuaria por um tempo, até o capítulo 14 do Êxodo. A Bíblia diz que estes que estão nesse cenário que Deus está de olho, eles começam a gritar. Porque o texto diz no capítulo 3 de Êxodo que Deus foi falar com Moisés e disse Deus a Moisés: eu vi o que o meu povo está passando. Mas não só vi, porque estou de olho no cenário há muito tempo. Eu ouvi o que este povo está me dizendo. E ouvi, disse Deus, o clamor desse povo dentro desse cenário do cativeiro. E Deus disse assim: eu desci. E por que ele diz? Porque o próprio Deus sabia que a medida da injustiça, ela já estava alta demais. Então Deus disse: eu vou descer e eu vou me revelar para alguém que vai lá dizer a esse povo que o tempo da injustiça está acabando. Eu vou continuar. Eu vou me revelar para alguém, disse Deus, e vou descer para me mostrando a esse alguém, dizer a ele que ele vai a esse povo dizer que a injustiça acabou. Isso acontece entre o capítulo 3 de Êxodo e o capítulo 4. Porque Moisés já havia saído do cenário da opressão e da injustiça. Estava num deserto. Nesse deserto ele não tinha nada do que ele tinha no Egito, mas tinha tudo o que Deus queria que ele tivesse. Porque nesse cenário ele está debaixo da autoridade de alguém. Nesse cenário ele está trabalhando com ovelhas. Nesse cenário ele está andando numa geografia deserta. Era deserto, mas a injustiça que pairava sobre a terra do cativeiro onde o povo estava não habitava esse deserto. Isso aqui é interessante, porque a gente está falando de um ambiente, de um contexto onde se tinha o melhor para se disponibilizar. Porque o melhor do vinho, o melhor do linho poderia fluir para qualquer pessoa que estivesse dentro do Egito, porque aquilo fluía do Egito para outros povos. Porém, nós sabemos muito bem que enquanto essa realidade era a realidade vivida pelos egípcios, para o povo hebreu a realidade era de humilhação. Moisés começa a perceber que era melhor estar no deserto do que estar no ambiente do palácio onde a injustiça reina. Então ele está num deserto, e nesse deserto Deus vem contar a história de quem está longe. E Deus conta a história para ele. Você sabe que ele viu uma sarça enquanto estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Se aproximou da sarça. Deus mandou ele tirar as sandálias. Isso tudo você conhece. A Bíblia diz que quando Deus mandou Moisés tirar as sandálias, Deus decidiu agora falar com ele. Disse a ele: olha, Moisés, quem está aqui é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E tinha uma razão. Ele estava dizendo: Moisés, eu sou o Deus dessas promessas antigas. E eu não vou deixar quem eu disse que passaria pelo cativeiro por um tempo ficar toda a vida lá. Agora eu vim aqui para dizer 3 coisas, Moisés. Primeiro, eu sei do sofrimento que se passa lá, porque o que reina lá é a injustiça. Calma que você vai entender. Segundo, Moisés, eu quero que você saiba que eu vou te usar para colocar um ponto final na injustiça. Terceiro, Moisés, eu quero que você saiba
que eu vou fazer através de você muitos sinais. Isso aqui era para deixar Moisés, preste atenção, com o coração muito alegre e muito feliz. Por que, pastor, o senhor diz isso? Talvez você pergunte, eu digo. Porque Deus está vindo contar a história de uma nação a Moisés num deserto. Deus vem falar a ele de chamada num deserto. Deus vem trazer a Moisés a notícia de que o usará com muitos sinais num deserto. Por que eu digo que o coração de Moisés deveria estar alegre? Porque Moisés saiu de um palácio e lá no palácio ele não viveu nada disso. No palácio ele recebeu a melhor educação, mas não recebeu revelação. Então Deus pega ele nesse deserto e diz para ele: Moisés, tu és o homem. E Moisés, olhando, poderia dizer: que bom que o Senhor me escolheu, eu estou alegre, eu estou feliz. Mas não é isso que ele faz. Entre o capítulo 3 do livro do Êxodo e o capítulo de número 4, acontecem algumas coisas em Moisés. E eu já falei para vocês em um outro momento que eu tive oportunidade aqui, que existem umas janelas dentro da área da psicologia, chamada de janelas de relacionamento. Essas janelas são chamadas de as janelas de Johari. E elas estão alicerçadas em 4 pilares: o eu aberto, o eu cego, o eu secreto, o eu desconhecido. O eu aberto tem a ver com aquilo que eu conheço de mim, as pessoas também conhecem. O eu cego tem a ver com aquilo que as pessoas conhecem de mim, mas eu não conheço. O eu secreto tem a ver com tudo que as pessoas querem saber de mim e de você e nunca vão saber, porque é coisa minha, sua, com aquele que criou os céus e a terra. Agora, o eu desconhecido é uma área da minha vida, uma área da sua vida, que ninguém consegue acessar. E eu vou dizer uma verdade: nem você. Pai não entra, mãe não entra, pastor, obreiro, amigos, colegas de oração não entram, porque essa área é uma área que Deus reservou para fazer se manifestar ali aquilo que pode levar você a produzir ou que pode levar você a morrer. E escute, tudo isso passa por uma decisão do coração, porque nesse eu desconhecido pode habitar o meu pior. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, Paulo disse assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que você acha que isso acontece com Paulo? Por causa do seu eu desconhecido. Porém, o próprio Paulo ouviu de Jesus dizer para ele: a minha graça te basta. Por quê? Porque essa graça, ela opera sobre essas janelas de relacionamento, mas de forma especial ela opera nesse eu desconhecido. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Moisés coloca esse eu desconhecido para fora e disse: eu? Quem sou eu, Deus? E quando ele diz: quem sou eu? O próprio Deus olha para ele e diz: a questão não é quem tu és. A questão aqui é quem eu sou na sua vida. E por mais que eu sei, Moisés, que o que você está falando aí não tem por base o seu currículo acadêmico, o que você está falando não tem por base toda a cultura que você recebeu no Egito, não tem por base as ciências das quais você foi educado. O que você está falando é o seu eu desconhecido gritando. Mas eu quero dizer a você: eu conheço o que o seu eu desconhecido fez lá atrás. Você matou um homem, porém eu vou pegar esse eu desconhecido seu e eu vou trabalhar nele. Moisés, a partir de agora, quem usou as mãos para matar, eu vou fazer usar as mãos para abrir mares e fazer coisas grandes. Eu não sei quem está entendendo, mas eu estou dizendo que quando Moisés coloca esse eu desconhecido para fora, Deus olha para ele e diz: era isso que eu queria.
que você me apresentasse o espaço da sua vida que você não tem controle, você não tem domínio e você não conhece. Mas eu sei, eu posso e eu vou fazer. Agora eu vou fazer, Moisés, com você uma grande obra. Então Moisés ouve aquilo e diz: se o Senhor está dizendo que vai usar o que de mim nem eu mesmo consigo perceber que o Senhor está dizendo que eu tenho, então vamos fazer algumas coisas aqui. Primeiro, me dá teu nome, porque se o Senhor está dizendo que a injustiça lá vai acabar, a injustiça só acaba quando o juiz bate o martelo. Me diga o seu nome, porque se o Senhor apareceu aqui para julgar, é porque o Senhor é juiz. Deus diz para ele: Yahweh, Asher Yahweh, eu sou o que serei. Ele disse: como é a história, Deus? Diz Moisés: eu sou o Deus que trabalho por extensão. Um dia para mim é como 1000 anos em extensão. Eu trabalho hoje e trabalharei por todo o tempo. Não mudei, é isso que ele está dizendo. E não mudarei. Serei o que você precisa e precisar. Agora, para que você saiba que a injustiça lá vai acabar, quando te perguntarem quem te enviou, diga: eu sou o que sou, me enviou. Certo? Me diga mais. O que é que o Senhor tem de sinais para me mostrar? Segura. Deus vai e diz: me diga o que é que você tem na mão. Ele diz: uma vara. Joga ela aí. Ele jogou. A Bíblia diz que virou uma serpente. Moisés correu dela. Eu gosto tanto de ler isso, porque quando Moisés corre, Moisés está simplesmente revelando que Deus chama a gente que tem medo do peso das coisas que Ele quer entregar. Principalmente quando Deus desmascara a área que Ele vai te usar para tratar ou mexer com a vida de alguém. Quando revelou-se a serpente, Moisés correu, e na carreira de Moisés, na velocidade de Moisés, Deus gritou e disse: pare aí, porque eu mandei jogar, não mandei correr. Ele diz: Deus, jogar é ordem sua, correr é escolha minha. Porque depois que o Senhor descortinou o que o Senhor quer fazer através de mim, eu estou com medo. Eu vou lidar com serpente, Deus. É isso aí, Moisés. Então, o que é que eu faço? Ele diz: volta, encara ela e vai na cauda. Por que que eu vou na cauda? Porque da cabeça quem vai cuidar sou eu, fica tranquilo. Por que que o Senhor está me dizendo isso? Porque eu quero que você saiba que diante de gente que eu chamo, pode se revelar vara ou cobra, eu te levantarei com autoridade para repreender. Dá uma olhada para alguém do teu lado, e se você pode profetizar comigo, diga para ele: há uma revelação nesse deserto. Agora diga para ele: não tenha medo da revelação, porque tem o tempo que Deus permite. Está bem perto de você as varas, mas tem hora, fala bem alto para alguém, diga: tem hora que Ele vai mostrar a serpente. Diga para ela aí bem alto, mas grita bem perto dela, diga: não corra não. Diga: porque quem está tirando a casca sabe trabalhar na sua vida. Escuta, no que diz respeito à serpente, a sua parte é a cauda. Por que que Deus não resolve só? É claro que Ele tem poder para resolver, mas Ele quer dizer a Moisés: encare o que eu estou mostrando, porque eu não estou chamando homens para temer a serpente.
Eu estou chamando o homem para exercerem autoridade no terreno da serpente. Me dê mais sinais. Deus diz: está certo. Coloca a mão no teu peito. Aí ele colocou, a mão saiu leprosa. Ele olhou e disse: Deus, é lepra. Deus disse: coloca de novo aí. E ele tirou. Estava sarado. Ele olha e diz: Deus, não entendi. E Deus não é de explicar muita coisa, mas naquele dia eu entendi que Deus abriu o entendimento de Moisés, porque ele estava dizendo a Moisés: Moisés, do jeito que eu desmascarei a serpente, eu revelo o teu coração. Só que eu não revelo para te envergonhar. Tu estás vendo gente aqui, Moisés, vendo a lepra que saiu daí de dentro? Não. Pois bem, do mesmo jeito que eu trato contigo de forma particular, eu te curo de forma particular. Porque eu não vou deixar você ir sem antes resolver o que está aí. Deus, o que está aqui é lepra? É, Moisés, mas a partir de agora eu estou fazendo tudo novo na sua vida. Eu não sei quem recebe, mas levante a mão quem tem fé. Está descendo sobre este lugar um bálsamo curador dos céus. Tem gente que chegou aqui no deserto e Deus está lhe dizendo: eu sei o que você trouxe aí dentro, mas não vai permanecer aí dentro, porque eu tenho um óleo novo, uma graça nova, uma unção. Estou sentindo que há uma cura aqui. Quando Moisés coloca a lepra para fora, diante de Deus, porque é com Ele que a gente resolve as coisas, e pensa que vai trazer para dentro de novo, Deus diz: ela já não está mais aí, Moisés. Escuta o que Deus estava dizendo: ei, Moisés, eu tirei tudo de uma vez. E qual é o objetivo disso, Deus? Deixar você pronto. Porque você vai falar com uma autoridade. E eu vou te dar autoridade para você falar com autoridade de igual para igual. Só vai ter uma diferença, Moisés. É que Faraó não é boca de ninguém. Faraó pensa que é boca dos deuses do Egito, mas os deuses do Egito não são deuses. Mas quando você abrir a boca lá, eu não sei quem está recebendo, mas eu estou profetizando. Quando você abrir a boca lá, ele vai saber quem é que fala na tua boca. Não, eu vou profetizar mais uma vez. Quando você chegar lá, você não vai chegar como um homem qualquer, uma mulher qualquer, não. Você vai chegar com uma autoridade diferente. Eu vou profetizar de novo. Você vai chegar com uma autoridade diferente. Levanta a mão assim para receber. Quando abrir a boca, gente que gritava demais lá vai se calar. Gente que dizia: aqui mando eu. Gente que dizia: eu vou fechar. Gente que dizia: eu vou atrapalhar. Gente que ameaçou de morte. Gente que disse: eu vou matar. Vai nada, vai nada. Abre as mãos para receber essa palavra. Meu Deus, tem algo de Deus liberado aqui, gente.
Cadê as mulheres pentecostais que creem? Cadê você? Fica de pé aí as mulheres valentes e os homens de guerra. Abre as mãos para receber assim. Haverá uma mensagem na tua boca. Eu vou dizer de novo. Haverá uma mensagem na tua boca. Eu vou falar mais uma vez. Haverá uma mensagem na tua boca. Haverá uma unção nessas mãos. Alguém vai respeitar. Estou presente neste revúdio. É verdade, como está salando, mudou Maria. E eu desço com os meus revúdios. Amadúcia, canuite até. Edeiacio, monuti, banaio, edeias. Feche seus olhos, eu estou recebendo de Deus a palavra. No monte, emenio vovas, nereia, noias, temido como vias. Deus vai abater alguém lá por tua causa. A injustiça cairá diante dos teus olhos. Ouça a voz do teu Deus. Alguém pensou que saiu na vantagem te prejudicando. Eminur Gadácia. Mas ele viu tudo. E ele marcou esta madrugada para te dizer que vai resolver. Prepara teu coração, porque o abalo de Deus na terra vai ser grande. Alguém vai saber que oração de crente ainda tem resposta na terra. Alguém vai saber que oração de crente fiel. Emenuia, abra a boca para orar em línguas, dá lugar aí. Deixa Deus te envolver nos mistérios dele, vai. Deus vai calar a boca do grande, que pensa que é grande. Deus vai tirar a chave das mãos de alguém que disse: quem manda aqui sou eu e só faço o que eu quero. Alguém vai saber que Deus está na tua boca. Quem é pentecostal aqui, dá um grito de glória bem alto neste lugar. Segura a mão de alguém, por favor. Se você não gosta de fazer isso, não tem problema, fique à vontade. Mas se você gosta de participar, segure as mãos de alguém. Eu gosto quando Deus muda a mensagem que a gente prepara. Porque você pensa numa coisa, aí chega no culto, Jesus muda tudo. Deus vai mostrar que é com as tuas mãos. Deus vai mostrar que é com os teus pés. Estou sentindo que o Espírito de Deus, Ele quer fluir como águas.
liberando autoridade na vida de gente do deserto. Ele está querendo dar autoridade a quem sabe o que é deserto. Porque alguém chegou aqui numa terra seca, dizendo: Deus, foi tu mesmo. Tu pensas que Deus não viu 3 pessoas se reunindo numa casa, colocando o teu nome na mesa e armando uma situação para tentar mexer com a estrutura da tua família? Tu acha que aquele faraó vai ficar de pé diante de ti? Tu acha que Deus vai te deixar passar vergonha na terra? Deus está lhe dando autoridade agora. Eu vou lhe dar 2 minutos, 3 minutos, para você receber essa autoridade agora. Meu amigo Espírito Santo, se tu me visse naquele quarto de oração chorando hoje, eu te faço um pedido. Libera esta autoridade para a igreja. Libera esta autoridade na igreja. Eu vou esperar quem está recebendo abrir a boca para adorar. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Feche seus olhos neste momento e adore a Deus. Porque há uma autoridade liberada sobre este lugar. Poderoso é o Senhor. Tu vais voltar de cabeça erguida. Tu vais voltar de cabeça erguida. Deus vai fazer uma obra grande na terra através da tua vida. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia. Abra a boca de olhos fechados. Receba esta autoridade de Deus. Poderoso E deixe a glória do Eterno te tomar aqui dentro hoje. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
Espírito Santo, libera esta autoridade. Libera esta autoridade. Acha os Moisés, acha os teus pequeninos, enche de autoridade. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. E os anjos cantam, Santo, Adore. toda a criação. Há uma autoridade liberada para a igreja. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E os anjos cantam, Santo, toda a criação. Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Vá se assentando e adorando, vá se assentando e adorando, mas adore a Deus com alegria. Cadê o glória a Deus da igreja? Quem está sentindo a alegria do céu na alma nesta madrugada, olhe para cá. Deus compartilha com Moisés a autoridade. Entre a revelação que Moisés tem, escute isso, e o faraó, Moisés vai lidar com algumas coisas. Porque Deus vai preparar Moisés no ambiente do deserto, agora de uma forma diferente. Porque Moisés sai dali e tinha que estar com o coração explodindo. Deus me chamou. Ele tinha que estar com o coração explodindo. Deus me curou. Ele tinha que estar com o coração explodindo. Deus disse que vai me usar. Só que Moisés não sai dali, daquela revelação, para dentro do palácio de Faraó. Moisés sai daquele ambiente, gente, para sua própria tenda. E aqui está um grande problema que Moisés enfrenta. Porque Deus deu tudo e comunicou tudo a Moisés que ele iria fazer. É claro que eu não estou falando dos muitos sinais que viriam, mas Deus disse, eu vou fazer. Moisés tinha que se agarrar com aquilo e dizer, independente do que aconteça, eu vou viver o que Deus disse que eu vou viver. Só que aqui tem um problema, escute bem. Aqui tem um problema. Moisés vem para a porta da tenda dele. E quando ele está chegando na porta, ele começa a viver, no mínimo, 3 coisas inesperadas. Porque para quem recebeu a revelação, você espera tudo, menos o que Moisés vive aqui. Quando ele chega na porta da tenda, a primeira coisa que Moisés encontra é uma acusação. O pior de tudo é que essa acusação não sai da boca do pior inimigo de Moisés, porque se fosse, Moisés diria, é a opinião dele, Deus me disse outra coisa. A acusação que Moisés acha na porta da tenda, ela sai da boca de Zípora, a sua mulher. Moisés não esperava aquilo, porque a revelação de Deus para Moisés era, eu estou te dando autoridade sobre Faraó. O detalhe, Deus não disse nada acerca da casa dele. Por que Moisés arruma uma confusão? Porque havia uma história antiga de Deus com homens na terra
que chegaria no filho de Moisés. E a mulher de Moisés se inquietou e disse: essa história na minha casa não. Então haveria um corte do prepúcio, que começou em Abraão desde Gênesis capítulo 17, e em todo o mundo da casa de Abraão, e aquilo teria que prevalecer durante toda a história de Israel. Porém, quando Moisés chega, a mulher grita para ele assim: você é um homem sanguinário. E começa a chamar Moisés de assassino. Moisés disse: Deus, estou contextualizando, Deus, eu acabei de sair do manto da revelação, e o que eu acho em casa é uma acusação. Isso não tem nada a ver com o que o Senhor me disse. É por isso, Moisés. Por isso o quê? É por isso que eu não te disse. Por quê? Para que você me mostre que você é capaz de aguentar em casa. Porque se você é capaz de lidar com aquilo que te aflige em casa, você aguenta qualquer coisa na rua. Sabe por que eu estou te colocando nesse enfrentamento, Moisés? Porque do jeito que Zípora está te resistindo, Faraó vai te resistir. Mas quando você chegar nele, você já diz: eu já conversei com minha mulher. É o quê? Quando chegar lá, diga: se é para resistir, a minha mulher já me resistiu em casa e não tem problema. Eu consegui vencer com ela lá. E se eu venci em casa, não tem nada que se coloque diante de mim que vai me parar. Escute, todas as vezes que Deus abrir a porta da autoridade para você, Ele sempre vai permitir que algumas pessoas apareçam na história para confrontar o teu eu. Porque Deus, na casa, Ele quebra o meu orgulho e o seu. Não tem nada pior para um pai, para uma mãe, do que ouvir alguma coisa muito ruim de um filho. Não há nada pior para um marido do que ouvir algo de uma mulher, ou de uma mulher ouvir algo de um marido. Porque a casa, ela é o santuário onde a chamada, ela transborda e tem que borbulhar. Mas todas as vezes que alguém sai do deserto com uma revelação, haverá embates na porta da tenda. Quer que eu te dê um conselho? Fique calado. Pastor, eu vou dizer. Não diga. Porque se você suportar em silêncio aquilo ali, você não sabe o que Deus vai fazer com você depois dali. Deus vai abrir uma dimensão muito grande. Escute, Deus tem alfinetes na terra. Um dia eu estava numa festinha de criança, mas tem umas que são cheias do Espírito Santo mesmo. Uma achou um alfinete só para estourar as bolas da festa. Aquilo dá um trabalho para encher. Eu cheguei num menininho e eu disse aí: vem cá, vem cá, vem cá. Só que eu fui para ele como quem ia fazer com ele o que ele estava, ia fazer junto com ele o que ele estava fazendo. Eu digo: vamos estourar as bolas juntos. Porque eu queria saber porque ele estava fazendo aquilo. Eu digo: mas antes, me diz, por que você está fazendo isso? Aí ele disse para mim assim: eu não gosto de bola muito cheia. Quando eu ouvi aquilo, o Espírito Santo disse: fique quieto. Porque eu tenho os meus alfinetes para mexer com a festa de muita gente. E eu sei murchar. Mas fique tranquilo. Porque eu não murcho para acabar com a festa. Eu murcho para lembrar na festa que quem é grande na vida de quem eu chamo sou eu. Escute, às vezes a esposa é o melhor alfinete de Deus na sua vida.
Porque você não sai de lá da casa com o coração soberbo. O seu coração soberbo na rua não lhe faria produzir nada. É justamente por causa do embate que você saiu humilhado dizendo: Deus, eu nem sei como é que eu vou trabalhar hoje, me ajuda. É nesse dia que Deus mais vai abrir a porta para você vender. Porque é a forma que Deus usa muitas vezes para trabalhar no nosso caráter. Quando Moisés viu Zípora olhando para ele dizendo assim: vai ter que murchar. Ele podia ter jogado para cima dela. Deus apareceu na sarça para mim, se apresentou como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e disse que é o meu Deus. Me colocou como autoridade para falar com o homem mais poderoso da terra nesses dias. E você, ele não diz nada. O grande Moisés, que vai liderar mais de 2 milhões de hebreus, calou a boca diante da esposa e as lágrimas caíram. E ele disse: Deus, não era isso que eu esperava achar. Não era isso que eu esperava achar. E Deus olhando para ele dizendo: mas era isso que eu queria que você vivesse. Sabe por quê? Porque você vai voltar para o lugar que eu lhe encontrei. Só que quando você voltar para lá, eu tenho outra coisa para você viver. Então Moisés sai da porta da tenda. Quem está comigo, diga glória a Deus bem alto. Moisés sai da porta da tenda. E a Bíblia diz que foi para o deserto. E ele fica. Quando diz deserto, diz que ele se isola em um pedaço de terra. E quando ele se isola ali, ele começa a lidar com uma coisa que antes ele não conhecia. Porque ele não conheceu solidão nem quando estava no Egito e nem quando chegou nas terras de Jetro. Era a primeira vez que Moisés conheceria a solidão. Aí você diz: mas pastor, e quando ele estava na infância dentro da caixa, ele não estava só? Você esqueceu que Miriam estava de olho nele? Deus nunca tinha deixado Moisés sozinho. Pastor, mas a solidão de Moisés quando estava com as ovelhas, isso não conta? Não, porque ele estava trabalhando no deserto. Eu estou falando daquela solidão que faz você sentir o espírito abatido, a alma espremida, o coração apertado, e você chora compulsivamente. Eu sei, porque nas grandes noites da minha vida, e eu conheci muitas, o meu canto era o banheiro. Porque eu aprendi a dobrar o joelho dentro do banheiro e ficar lá no cantinho da parede, com o rosto no chão diante de Deus chorando. Mas foi num dia que eu estava debaixo do chuveiro e eu disse: eu vou ficar aqui debaixo d'água para ver se algo me refrigera. Eu estava buscando em meios materiais que só o Espírito podia fazer. Foi necessário o alfinete de Deus chegar e dizer: está fazendo o que chorando debaixo do chuveiro? E minha esposa, ela é paraibana. Eu não vou dizer que Gonzaga por aí disse alguma coisa das paraibanas, né? Chamaram ela de mulher macho. Extremamente sensível, extremamente carinhosa e acolhedora, porém, de vez em quando confronta o coração para dizer para mim: vai, faça, vai, levante. E é difícil. Está fazendo o que chorando debaixo do chuveiro? Vai ficar aí? Porque mulher, Deus deu uma coisa à mulher, algumas coisas, né? As mulheres que é muito especial. Muito especial. Eu, sinceramente, eu tenho um pavor de agulha e de seringa. Para minha esposa, ela diz: pode aplicar. Eu fico olhando para ela assim, eu digo: mas tu é ousada, né? Tem medo de nada, não. Ela vai e faz as coisas. Deixa que aqui eu resolvo. Eu digo: resolve o quê? Eu vou pintar isso aqui tudinho. Eu digo: vai, é? Não, vou. Aí inventa, vai comprar um negócio ali na cidade, vai fazer alguma coisa. Quando eu volto, resolveu. Era para esperar, não era para eu ajudar. Eu tenho que esperar o quê?
Moisés tivesse isso naquele dia, ele não tinha. Quando ele vai para esse ambiente solitário, nessa solidão, Moisés diz: Deus, tu apareceste para mim. E o começo da tua chamada comigo é assim, sem ninguém para me apoiar, sozinho. Escute isso que eu estou falando com você que é mulher. Estou falando com você que é homem que está aqui, porque todas as vezes que você procura alguém e essas pessoas não te respondem, não é porque não querem. Eu vou dizer, porque tem alguns que não querem responder, outros é o próprio Deus segurando. E não deixa falar, porque o próprio Deus quer que você vença. Porque Deus sabia dos desertos que Moisés viria a viver, e na maior parte dos desertos, todo Israel estaria contra ele. E Deus diz: se ele não aprender a aguentar as coisas só, quando decepcionarem ele, como ele vai agir? Eu estou falando com gente que chegou aqui e tem promessa de Deus na vida. Está se sentindo só, desamparada. Às vezes chama a gente da própria casa para orar, não tem apoio. Mas escute o que eu estou lhe dizendo. Agradeça pelos alfinetes de Deus que te empurram para a solidão. Porque não te empurram para você morrer, te empurram para você descobrir que nas horas mais complicadas da sua vida, o Deus forte chega. Está solitária, está sozinho. Tudo que você está vivendo está cooperando com a formação do homem que Deus quer formar. Está cooperando com a mulher que Deus quer formar. Você não disse para ele que estava disponível? Então aguenta. Pastor, não há uma palavra, não há um abraço, não há um toque. É verdade, mas não falta o orvalho da graça caindo todo dia. Quem está ouvindo a voz do Espírito Santo, dê um glória a Deus para eu saber. Terceiro, Moisés sai daquela revelação e no deserto ele se encontra, e eu quero que você atente bem para isso, com o próprio coração dele, que antes era um coração leproso, agora é um coração angustiado, porque alguém o desprezou. E ele fica, escuta bem isso, porque Deus está tratando gente aqui. Ele fica com o coração dele sozinho, em diálogo. É a ideia de conversar com os próprios botões. No caso de Moisés, não. Ele fala com a própria alma dele. O Salmo 43 diz que alguém conversava com a alma e dizia: por que te perturbas dentro de mim? Moisés aprendeu a ficar com o coração dele. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus só vai lhe colocar nas coisas grandes que Ele tem para você quando você aprender a ficar com seu próprio coração. Porque as maiores respostas da chamada de Deus na sua vida, elas estão primeiro no céu, segundo dentro de você. Eu já disse pregando aqui uma vez: você acha que não tem algo de Deus com essas pessoas que apanham, são perseguidas, são humilhadas, são vendidas, caluniadas, detonadas? Gente se levanta com uma fúria do diabo contra elas, e passa-se 10 anos, elas continuam pregando do mesmo jeito. Passa-se 15 anos, elas continuam cantando e orando e adorando do mesmo jeito. Você acha que é o quê? É que elas aprenderam em Deus a ficar com o coração. A ideia é: quando se levantarem 11.000 contra nós, 1.000 cairão ao lado, 10.000 à direita, mas eu não serei atingido. Eu estou falando com gente que está aqui, que estava dizendo: ei,
Eu vou finalizar isso porque eu acho que Deus não tem mais nada comigo. Deus te trouxe essa madrugada aqui para dizer a você: quem disse que eu te esqueci? Quem disse que eu não vou fazer? Quem foi que se levantou e te jogou no terreno da humilhação e disse que acabou? Eles verão a glória de Deus na sua vida. Olha para mim. Fica quietinho com o coração. Silêncio. Silêncio, em silêncio. Gente passa. Escuta isso. Passa. Tá doida? Você não diz nada. Gente passa. Tá pensando que vai dar em alguma coisa e sair? Você aqui, ó. Quer alguma coisa para dizer? Faz o que as minhas mães de oração antigamente faziam. Isso aqui, ó. Eu ficava com elas em ciclo de oração, dobrava o joelho e ficava 1 hora. 2 horas de relógio. Eu, novo convertido, dizia: Deus, esse povo não para de orar, Deus. Só que eu ficava querendo entender, porque eu cheguei junto de algumas e eu não ouvia sair as palavras, era só gemido. As lágrimas caíam quente no banco. Mas eu sou testemunha porque eu vi. E eu sou resultado daquelas palavras proféticas que fluíam daquela boca, daqueles vasos de fogo. Eu sei porque eu vi. Não dava 3, 4 dias. Outra semana, na próxima semana do ciclo de oração, tinha uma fila de gente brigando para agradecer. E eu me perguntava: por que aconteceu tão rápido? E quando eu fui perguntar uma, ela disse: dobra o joelho. Aí dobrou o joelho e ficou. Fica com o teu coração. Escuta. Se amigos não chegarem, fique com você. Não, você não entendeu. O que eu estou te dizendo é: se segura vivo aí, fica contigo. Pastor, não tem ninguém dizendo que me ama, diga você. Pastor, tem gente olhando para mim, não fala nada, não tem problema. Vai para frente do espelho e diz: você está uma bênção hoje. Comece a conviver com o seu próprio coração, porque na medida que você fizer isso, você está treinando o seu espírito, você está treinando a sua alma, você está trabalhando a sua mente, e na medida que você está fazendo isso, você está trazendo o céu para perto de você, porque Deus gosta de gente que sabe silenciar. Não sou eu que digo isso. Lamentações capítulo 3, Jeremias disse: é bom estar sozinho. Mas ele não diz sozinho apenas, ele diz e solitário. O que ele estava dizendo? Aprendendo a conviver consigo mesmo. Escute o que eu estou dizendo. Porque Moisés está lá, olhando para o céu. Chega uma hora que não tem mais palavras. E quando não tem palavras, o que é que Moisés faz? Eu não tenho dúvida. Ele faz isso. Quando ele está fazendo isso, ele não está vendo. Eu li com vocês. O texto diz assim: que Deus foi aonde estava Arão. Olha que interessante. Deus falou com Moisés no deserto para vir falar através de Moisés com o povo. Mas quando se tratou de uma crise de Moisés, que não era a crise do povo, Deus veio no Egito falar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto diz assim: e veio a palavra de Deus com outras palavras, Arão dizendo: levanta-te.
E como é que diz aí, Tuian? No verso 27 do capítulo 4. Levanta-te e vai para onde? Vai para o deserto. Arão olhou e disse: Deus, já basta aqui. Tu quer que eu vá para outro? Ele diz: não, Arão. É que Moisés não está sabendo. Mas eu estou vendo ele chorar. Não, gente. Não, gente, aí é brincadeira. Eu vou dizer de novo para ver se você dá um grito de glória. Moisés não está sabendo, mas eu estou vendo ele chorar. Moisés não está sabendo, mas eu estou ouvindo ele gemer. Moisés não está sabendo, mas eu estou ouvindo ele gritar. Moisés não está sabendo, mas eu estou ouvindo o grito da alma dele. Aí vem Deus e diz: vai, Arão, vai ao encontro de Moisés, chega junto dele e leva para ele tudo que a casa dele lá não deu, porque eu sei mudar a história dos que choram. Olha para mim, que eu vou parar agora para a gente orar, porque a gente precisa orar aqui hoje. Imagina, Arão, Deus, aqui para nós. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diga: olha, ô Deus, aqui em casa, escuta bem, aqui em casa, nós estamos sabendo que Moisés vai ser um grande homem. Por que eles sabiam? Um rabino chamado Rash, muito respeitado entre os judeus, eles dizem que Miriam foi quem profetizou que a mãe de Moisés engravidaria dele e que ele seria o libertador de Israel. Isso não está na Bíblia, mas os judeus acreditam naquilo que o Rashi escreveu. Diz que a casa de Moisés, por isso a mãe o guardou e fez tudo para proteger, porque havia uma profecia desde a infância de que ele seria um grande homem, mas esse grande homem estava sozinho no deserto chorando. Arão, quando ouve Deus chamá-lo para ir encontrar-se com Moisés, escuta bem, ele diz: Deus, não tenho dúvida disso, o Senhor está me mandando ir fazer o que com Moisés? Olha quem eu sou um escravo, mas vai lá. Deus, eu sou alguém que estou vivendo um tempo de humilhação, mas vai lá. Parece a gente quando está precisando de uma palavra e aparece 1 milhão de gente para pedir uma palavra a você. Eu fico imaginando Arão olhando e dizendo: Deus, Moisés, pelo que me consta, vai ser grande. O que é que eu, que estou aqui no meio desse aperto, tenho para oferecer a Moisés? Deus não diz nada, só diz a ele: vá, porque eu estou mandando. Aí ele vai. Duas coisas acontecem. Primeiro, só vai entender quem está ligado e só vai dar glória quem está ligado. Primeiro, Deus diz o endereço de Moisés. Gente, eles estão há muito tempo sem se encontrar. Como é que Arão vai achar um homem desse? Ainda mais isolado num lugar. Deus disse: vá que eu vou lhe guiar. Deus sabe o endereço de quem tem promessa da parte dele. Segundo é simples. É simples. Deus diz: Arão, quando você chegar lá é que eu vou revelar o que você vai fazer. Então Arão passa o caminho todo andando, sendo guiado por Deus, porém sem saber o que ia oferecer. Quando ele chegou junto de Moisés, Moisés estava com as mãos na cabeça, a cabeça entre os joelhos, chorando e fazendo isso. Eu não sei se você consegue perceber, mas vê se dá para ver a cena. Uma mão vindo sobre o ombro de Moisés. Moisés logo entendeu. Essa mão não é a discípula. Deu para identificar.
é de homem. Ele deve ter pensado: será que é aquele que apareceu na sarça? Não vou olhar para ele. A voz de Arão ecoa e diz: meu irmão Moisés. Preste atenção, porque você vai dar glória a Deus com isso. Meu irmão Moisés. Moisés ouviu a voz. Faz muito tempo, mas ainda eu lembro a voz de quem já orou junto comigo. Vê se você consegue perceber a força disso. Moisés levanta a cabeça, vê Arão. Aí ele espera. Porque Arão tinha que dizer a ele por que estava lá. Arão não disse nada. O texto é rápido para uma crise tão longa. Eu vou dizer de novo. O texto é muito rápido para uma crise tão longa. Porque com um versículo o texto diz que a crise foi resolvida. A Bíblia diz que Arão abraçou e beijou o rosto de Moisés e pronto. Arão disse: Moisés vai ser muito maior do que eu. O que é que eu tenho a oferecer? Parece que eu estou vendo Deus do céu dizendo: você tem um abraço para dar. Escuta aqui. Você não precisaria sair correndo aqui nessa vigília tendo uma palavra de profecia para alguém. Basta o Espírito de Deus te direcionar. E um abraço que você der debaixo da graça vai acabar com a crise hoje. Eu vou dizer de novo, porque o glória a Deus foi fraco. Não precisa 1 milhão de talentos. Se você deseja, busca. A Bíblia diz que excelente coisa a gente deseja e é para buscar com zelo. Mas escute, a mesma Bíblia que fala de profecia, de variedade de línguas, de dons para a cura, ela fala de um ministério que quase ninguém dá valor. É o ministério de acolhimento, de hospitalidade. O que eu estou dizendo aqui é que tem gente com grandes revelações chorando em lugares de isolamento. E porque estão nesse tempo de isolamento, o que está saindo da boca não tem nada a ver com a revelação que recebeu. Só que Deus, para cada Moisés que chora, tem um encontro marcado. Não, eu vou dizer de novo, é profecia. Deus, para cada Moisés que geme, para cada homem que chora, para cada mulher que chora, eu vou dizer mais uma vez, para cada homem que chora, para cada mulher que chora, Deus tem um encontro marcado. E eu vou dizer uma coisa aqui, para ver se aqueles crentes da plenitude, que gostam de pular, ficar de pé e abrir os braços, ele vai dar um pulo aí agora. Deus marcou esta madrugada para este encontro. Eu vou dizer de novo para ver se alguém dá um pulo e pega. Deus marcou esta madrugada para este encontro. Alguém pegou? Eu vou dizer de novo. Deus marcou esta madrugada. Vai mudar o teu testemunho. Por quê? Olha para cá. Quando Arão abraçou e beijou Moisés, a Bíblia diz assim: e Moisés. Eu fiquei me perguntando, pastor, de um versículo para o outro. Em um tem um abraço, no outro Moisés já está pregando. Não, eu vou dizer de novo. Cadê os profetas aqui? Cadê as profetisas aqui? Eu vou dizer de novo. Em um ele estava chorando, no outro, depois do abraço, ele já estava dando glória a Deus e abrindo a boca para profetizar.
Olha para alguém do seu lado, diga assim para ele, mas diga forte, diga: você não sai sem um abraço daqui. Você já não tem um abraço daquele pai que te amou, não tem um abraço daquela mãe que te amou um dia. Mas escuta o que eu vou lhe dizer. Deus marcou um encontro para que um abraço mude o que vai sair da tua boca. O texto diz assim: e Moisés contou tudo a Arão. Moisés começou, Arão quase não aguenta. Eu estava cuidando das ovelhas do meu sogro Jetro. Sim, Moisés, diga. E Deus apareceu. Apareceu como? No meio de uma sarça. E ele, quando apareceu, fez o quê? Ele chamou a minha atenção. E o que resultou isso? Eu fui para perto. E quando você chegou perto, o que foi que aconteceu? Eu tirei a sandália, porque ele disse para mim para tirar as sandálias. E o que foi que ele disse? Ele disse para mim que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E o que foi que ele disse mais? Ele disse que tem uma obra na minha vida. E o que ele disse mais? Que vai me levantar. E o que ele disse mais? Que vai me ungir. E o que ele disse mais? Que vai me usar. E o que ele disse mais? Que vai me dar autoridade. Escuta, ele em momento algum, ele em momento algum falou de Zípora. Era o irmão dele, ele podia contar. Mas Arão, tu não sabe o que? A mulher que eu casei. Ele não diz nada. Por quê? Porque quando Arão veio de longe para levar a ele, para trazer a ele um abraço, ele entendeu. Deus usou Zípora como um alfinete. Você imagina, Moisés chegando em casa: Zípora, tive uma revelação de Deus. Foi bem, vem cá. Aí Zípora prepara uma sopa, prepara um banho bem gostoso para Moisés. O cara está vindo do deserto, cuidando de ovelha. Um banho quente, com óleo, flores, umas coisinhas bem bonitinhas. Ah, meu Deus. Aí Moisés chega, a Zípora diz: vá, meu filho, você não sabe o avivamento que vai estar preparado para você hoje à noite. Tem avivamento, Moisés. Aí Moisés: ó, que coisa boa. Meu filho, eu preparei a torta salgada que você gosta. Eu preparei uma torta doce do jeito que você gosta. Moisés, depois que entrasse na tenda, não ia querer ir mais para lugar nenhum. Deus disse: Moisés, depois da revelação, conforto não, agora não. Eu vou usar alguém para lhe alfinetar, porque eu tenho um abraço para lhe dar no lugar da solidão. Deus vai honrar muita gente que está aqui. Só que tem muita gente que antes de Deus honrar, pastor, está lidando com os alfinetes de Deus. Se o pastor Júnior fosse falar para a gente aqui, quantos alfinetes Deus já colocou no caminho para empurrá-lo para o propósito? Na hora dá uma raiva, a gente diz: Deus, por que se levantou? Por que se ergueu? Por que dificultou? E Deus dizendo: eu quero lhe dar um abraço como eu nunca lhe dei. Moisés, Deus só precisa de 2 versículos para mudar a tua história de crise. Deus vai fazer uma virada nisso aí. Escuta o que eu estou dizendo, porque eu estou falando com mulheres que chegaram aqui. Se fossem contar a história delas, a gente ia chorar aqui hoje. Porque é gente que está passando pelo tempo da solidão. Às vezes tem um bom marido, bons filhos,
Mas tem aqueles dias de crise. Quer ouvir e parece que não ouve. Quer ver o céu abrir e parece que não abre. Quer ver a glória de Deus descer e parece que não desce, mas Deus sabe de tudo. Tem coisas nesta madrugada que Deus vai resolver através de um abraço. Prepara o teu coração. Porque o grito da tua alma é: Deus me usa, Deus me usa. E às vezes você pensa que o usar de Deus está ligado apenas a este momento do altar. Isso aqui é resultado de muito trabalho feito antes daqui. Eu já contei para algumas pessoas. Estava em Recife. Deus marcou um encontro com um colega pastor. Um grande pregador, um instrumento de Deus, com uma grande mensagem de Deus. E ele disse para mim: eu te espero em São Paulo. E eu disse: como é que eu vou chegar a São Paulo, meu Deus? E fui pensando nas possibilidades. Deus naquele momento parece que trancou tudo para um momento específico. Porque depois daqueles dias, alguém chega e diz: olha, o Senhor mandou lhe dar as passagens de avião para você ir para São Paulo. Eu não entendi nada, porque até então, em um momento, eu estava querendo muito abraçar aquele convite, e o Senhor não deixou logo de início. De repente surge alguém e diz: você vai. Eu peguei seus dados, tinha pego realmente, comprei a passagem, está aqui. E eu fiz. E eu fui perguntar a Deus: por que o Senhor está querendo me levar lá? Porque uma hora era porque eu desejava, outra hora é porque tu tem um propósito. Mas que propósito? Eu andei por lá durante um período de tempo pregando. E sabe, você prega, vai vendo sinais, vai vendo coisas acontecerem, mas você para e diz: Deus, ainda não é isso. E andava, eu dizia: Deus, ainda não é isso, ainda não é isso, ainda não é isso. Alguém liga e diz assim: tem uma agenda aqui na Zona Sul para você atender. Eu estava em Guarulhos, foi praticamente cruzar a cidade. E chega para mim e diz: desce lá no Extra do Taboão da Serra, que de lá a gente vai para um outro lugar aqui próximo. E eu não entendi por que tinha que chegar ali, mas eu fui. Me lembro como hoje que eu estava pregando, o Espírito de Deus, no meio da mensagem, disse para mim: você vai pular do altar e correr aqui dentro. Eu disse: por quê? E para quê? Até então não entendi, porque tem horas que Deus manda você fazer o caminho para lhe revelar na hora certa. Quando eu dei um pulo, que corri na igreja, ele disse: pare aí. Eu parei. Ele disse: olhe para a sua direita, terceira pessoa dessa fileira aqui, coloque a mão sobre ela. Eu parei, eu disse: para dizer o quê? O Espírito de Deus não me disse nada, mas eu me lembro como hoje, que quando eu cheguei, parece que abriu o céu de uma vez. Desceu uma glória tão grande naquele ambiente. E o Espírito do Senhor começou a tomar a minha boca. Eu não entendia o porquê que eu estava falando aquelas palavras para aquela mulher, a não ser porque o Senhor estava mandando. Mas o que aconteceu, eu não sabia, não via, não sabia o que tinha acontecido. Mas Deus começou a falar com ela coisas. E essa mulher gritava, chorava, tremia, e eu não entendia nada. Eu voltei para o púlpito, continuei pregando, orei com a igreja. Quando eu terminei de ministrar, acabou o culto, ela corre, segura o meu braço bem forte e diz para mim: foi Deus quem lhe trouxe a esta terra. E eu disse: como é que a senhora sabe que ele me trouxe? Porque eu cheguei no culto e ninguém nem me apresentou de onde eu era. Ela
disse, eu sei. E não é pelo seu linguajar e a forma de falar. É porque eu estava agora há pouco, antes de vir à igreja, para me jogar de uma ponte e desistir da minha vida. Só que quando eu estava lá, eu senti que a mão do Senhor tocou em mim e disse, você não vai morrer. Você vai à minha casa, porque hoje eu vou mostrar a você que eu lhe amo. Ela disse, pastor, enquanto o senhor pregava, eu não ouvi nada do que o senhor pregou, entendi nada, porque minha alma estava numa luta tão grande diante do que eu ouvi de Deus. Mas quando o senhor colocou a mão em mim, começou a ministrar, Deus lhe contou a história da minha família, a história que eu vivi e as coisas que eu passei. Eu entendi que tudo foi confirmado como Ele me disse. Por que é que eu estou falando isso aqui? Por que é que eu estou falando isso? Simplesmente porque Deus me tirou de Recife por causa de uma pessoa que queria se matar em São Paulo. A pergunta minha para Deus foi, tinha tanta gente para o Senhor usar lá, por que tinha que me tirar da onde eu estava para ir? Foi quando Ele me deu essa mensagem. E eu nunca soube quando a pregaria, até que eu estava no culto hoje, e Ele disse para mim aqui, tem muito Moisés isolado chorando, mas diga para alguém que sem um abraço ele não vai sair. Deus vai fazer coisas muito grandes na sua história ainda. Eu vou profetizar de novo. Deus vai fazer coisas muito grandes na sua história. Eu vim lhe avisar esta noite que de um versículo para outro, a crise vai acabar. Porque Deus quer colocar lá um ponto final na injustiça. Deus precisa da tua voz naquele arraial. Ei, eu vou dizer de novo. Porque tu acha que não tem gente te observando? E que por alguém tu já terias ido para lá? Coberto e coberta, amparado e amparada. Deus não deixou, porque Ele ainda vai usar a tua voz no arraial. Escute o que eu estou lhe dizendo, porque é profético. Neievas da Gadu e Edia da Cande Omidarás. Esta noite Deus marcou para fazer um encontro entre Arão e Moisés. E eu preciso fazer um convite a todos os que estão aqui, para saírem do seu lugar e virem bem perto do altar aqui. Eu convido toda a igreja para estar aqui na frente agora. Um encontro vai mudar o teu testemunho. A crise vai chegar ao final. Deus vai te fazer sorrir nesse deserto. Tem gente aqui que Deus vai movimentar a vida a partir do abraço esta noite. Estou vendo que gente está se levantando no deserto de novo. Sabe, ser pastor, eu também cuido de gente hoje.
entre outras coisas, é ter a missão de se envolver com o deserto de muita gente. O deserto não é nosso. E às vezes Deus nos acorda na madrugada e diz: ora, levanta-te. Marca às vezes um encontro para a gente ouvir alguém gritar e chorar. Teve tanta gente que não precisava de mais nada, a não ser que eu ouvisse chorar. E chorou, chorou, chorou. Eu fiquei 3 horas ouvindo alguém urrando, gemendo, chorando. E quando eu terminei, eu disse: posso falar? Eu disse: não precisa, pastor. Eu só precisava de alguém que me ouvisse chorar, que desse atenção às minhas lágrimas. É claro que eu orei por ela, abracei e disse: eu me importo com você. Oh, meu Deus. Dentro de Caruaru, gente, eu sei porque Deus me deu o privilégio. Eu amo essa cidade, eu amo as famílias dessa cidade. Deus me deu o privilégio de servir entre um grupo de pastores por 5 anos nessa cidade. Eu percebi que amor, há carinho, há acolhimento, mas falta, gente. Gente que diga: eu tenho um ministério simples, é o de abraçar. Porque a gente pensa que a gente precisaria voar pelos grandes púlpitos para fazer grandes coisas, mas tem muita mulher samaritana chorando no poço, que só está precisando alguém ouvir as crises dela. Se coloque à disposição. Pastor, isso é ruim, dói às vezes, a gente sente, porque a gente fica conectado. Há um cordão umbilical entre você e quem você ora, mas vale a pena, porque quando Deus começa a levantar, começa a mudar, começa a fazer você ver os seus filhos espirituais saltarem. Porque essa é a alegria que eu tenho de ver gente que está no Rio de Janeiro dizer: eu passei na sua casa, sentei lá por horas, o Senhor me deu atenção, hoje eu estou pregando aqui em outros lugares. Gente que está em Portugal e outros lugares que já sentaram na minha mesa só para eu ouvir o grito da alma deles. Eu estou dizendo a você: se coloque à disposição de um Moisés. É fácil, pastor? Não, porque tem horas que você está sobrecarregado, tem horas que você já está num contexto de opressão e de injustiça, e você diz: Deus, como é que eu vou dar uma palavra a alguém se sou eu que estou precisando? Deus vai providenciar no mínimo um abraço. Vai, Arão. Teu nome não aparece, não é grande, mas o teu abraço fala. Vai, Arão, você não é um grande pregador de congressos, mas quando abraça, alguém sai do vale. Elias, alguém está sentindo Jesus ainda na casa aqui, gente? Eu vou perguntar de novo: alguém está sentindo Jesus na casa ainda? Nós vamos fazer 2 orações. A primeira, eu quero ministrar sobre a sua vida. Você vai dar os braços a alguém do seu lado, mas agarre aí o braço dessas pessoas, ou de uma pessoa que esteja ao seu lado, no mínimo. Não deixa ninguém só. Escuta, Deus tem um negócio com Caruaru, gente. Eu ouvi palavras e recebi inclusive de Deus enquanto ministrava em altar nessa cidade. Deus tem negócio com famílias aqui para influenciar dentro do Brasil inteiro.
Deus quer levantar as famílias dessa cidade como potências, como instrumentos poderosos para influenciar no Brasil inteiro. Tua presença me atraiu. Mas Ele precisa de gente que comece abraçando. Sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz Acusação a gente já tem demais. me atraiu. E o meu Pedrada a gente já tem demais. até que descobriu que Gente para jogar o nosso passado na cara, a gente já tem demais. O que a gente está precisando para chegar no céu é de gente que abrace a gente e diga: se depender de mim, você não fica no isolamento. um dia com tua glória, um dia com tua glória vale. Curve sua cabeça e feche os seus olhos. Pode ministrar, filhinha. Isso, deixa Deus te usar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, Pense nessa palavra mas tua glória e receba de me Deus atraiu. aí. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Oh, vale mais que mil. Atraído pela tua presença, eu não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, aproveita para adorar. não me cansarei. Há uma unção caindo sobre este lugar. Presença, atraído pela presença, recebe, recebe. Vai, Moisés, vai, Arão, recebe óleo. Pela tua presença, não me cansarei. Solta a tua voz para pelo adorar. fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou. Vai, mulher, até você tem que despertar aí. Vai, vai, abre esta boca, mulher. Abre esta boca, mulher. Tu és vaso de Deus. Eu estou gastando a minha vida. Vai, homem, grita, perdendo tudo, bate o pé no chão e com Adore. alegria, dono dos meus dias, e é Ele, e por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Pai Ele celestial, traz consigo continua a sua usando, recompensa. Senhor, Ele virá nas tuas mãos.
onde pisar os pés, que o teu abraço continue chegando. E vejam, Ele traz e consigo a sua recompensa. Cadê os vasos? Cadê os vasos? Recebe plenitude de Deus. A minha vida, perdendo tudo com amor e por alegria, dono dos meus dias. Deus está querendo que eu estou gastando derramar uma unção a minha específica. vida. Porque daqui a pouco você vai ministrar sobre a vida de alguém aonde você está. E enquanto você ministra sobre ele, Deus vai levantar essa pessoa de uma vez por todas. A crise que foi longa vai acabar. A crise que foi longa por dias, por semanas, por meses, vai acabar. Dono dos meus dias. Feche os olhos. Estou preparando o caminho. Sim, Espírito de Deus. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa é que ele cresça e nele a minha vida está. Cadê os Moisés? E eu caminho com Cadê a os Arão? certeza de que ele virá. E nele o meu prazer está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E ele, cadê o grito dos vasos? ele que eu estou gastando. Cadê o grito dos vasos? Quem está sentindo a glória de Deus? Abre a boca para adorar. Todos os meus dias. Ergue-me de canto e me nova da. É por ele que eu estou gastando. Perdendo tudo por amor. Chora, mulher! Com alegria. Chora, homem! Dono dos meus dias. Uma vez que eu coloquei Escute, os meus olhos nesse exato momento, ti, nada mais me satisfaz. você vai compartilhar um abraço com alguém. Só que eu não queria que você compartilhasse com uma pessoa apenas. Os meus olhos e eu não quero pedir a você que dê um abraço rápido. Eu quero que você gaste um tempo nesse abraço. Porque não é um abraço apenas de quem encontra. É um abraço de quem quer ver levantar. É um abraço de quem quer resgatar. É um abraço de quem quer ver alguém sair da crise. É um abraço de alguém que quer ver o outro voando, o outro se levantando, o outro se erguendo. Chega de gente para bater e derrubar. Está na hora de Deus levantar a gente para levantar outros. Eu não tenho Deus mais a minha está liberando sobre você. Como e há uma graça sobre a sua vida dispensada nessa hora. Eu queria que por um momento você não se preocupasse com o horário, mas se preocupe apenas de deixar fluir do seu coração. Eu fui encontrado. As escamas
cairão ao chão. Érica, chega aqui. Tua luz me encontrou. Coloque a mão no coração dessa mulher. Quem disse que o teu coração tem que ter medo? Eu posso te ver. Quem disse que o teu coração tem que ter medo? Eu posso te ver. Se eu cuidei que eu coloquei de cada passo até aqui, estou eu fazendo esta roda girar, porque o tempo é meu e não dos homens. Eles dão uma palavra, mas eu tenho a minha, e eu estou descendo sobre ti com a minha palavra. Vais viver, eu te guardo. Vais viver, eu te livro. Vais viver, eu te protejo. Vais viver, sou eu quem peleja por ti agora. Recebe o meu toque agora sobre a tua vida. Meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Ministre sobre ela, ele. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, Senhor, nada mais além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, desce sobre ela, vida, vida e vida. Ele toca nos teus ossos agora. Fique com as mãos abertas. Pai, Jesus, amigo Espírito Santo, coloca nessas mãos muito azeite agora. Coloca nestas mãos muito azeite agora. No morgue de mivunda ideia de gedar. Na maia na candomove devasse-me. Eu navegarei. Pai, coloca azeite nessas mãos. Enquanto os teus filhos abraçarem uns aos outros aqui. Eu sei que muitos estão cansados pela luta do dia a dia. Nós também lutamos dia a dia. Mas eu creio, Senhor, que eles perseveraram até aqui, porque amam ao Senhor e a sua glória e a sua palavra, porque querem mais do Senhor. Eu te peço nessa hora, neste encontro transformador, Pai, o pastor Júnior não sabia nada do que o Senhor falava comigo para pregar, mas ele estava ministrando aqui sobre encontro, sobre a necessidade de um encontro. E eu sei, meu Deus, que enquanto ele profetizava, tu já estavas assinando que haveria um abraço para transformar, que haveria uma mudança no cativeiro, que haveria uma novidade no deserto. Eu te peço agora, coloca nessas mãos azeite, coloca nessas mãos uma unção poderosa. Confirma a obra das mãos dos teus filhos agora. E onde eles abraçarem, onde eles tocarem, abraçando alguém, que desça refrigério, que desça cura, que desça milagres, que desça
restauração. Que desce como fogo. Em nome de Jesus Cristo. Que vem como em Pentecostes. Onde você está? Vem como em Pentecostes. Levante as duas mãos para o céu. E cante bem alto, cante, cante. E enche-me de novo, de novo, Espírito, de novo, Espírito, de novo. canta a plenitude. Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo. Deus está liberando vida nesta madrugada. Vem como Deus está liberando vida nesta madrugada. Oh, vem e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito. Faça o que eu vou lhe pedir. Enquanto eles adoram, vá abraçando as pessoas que você puder. Abrace alguém aí agora na unção do Espírito. Abrace na alegria do Espírito. Abrace, mas dê um abraço profundo nele. Abraça, abraça, abraça. Da minha vida. Abraça. Que me compreendeu sem nenhuma explicação. Abraça, homem, abraça, mulher. Abraça aí, mulher, abraça. Abraça. Deus te usa aí agora, agora, agora. Enche. 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 Enche, Espírito de Deus. Aleluia. Chora com ela, grita com ela, adora com ela, dá lugar com ela. Vem como em Pentecostes. Enquanto você vai abraçando, Pastor Júnior vai ministrando sobre as famílias. Recebe a glória de Deus. Espírito, Enche essas mulheres, Jesus. Enche. Enche essas mulheres. Enche essas mulheres. Usa essas mulheres. Usa esses homens.